Olá! Estamos em mais um Anoitecer com Deus e que a paz esteja com todos. E você que gosta de assistir o Anoitecer com Deus, de participar, participe também com o seu joinha. Curta este canal, curta este Anoitecer com Deus, se inscreva e compartilhe, porque isso é muito importante para Deus também, porque é um momento em que você está compartilhando a palavra de Deus, aquilo que é bom para a tua vida, que é bom para a minha vida, eu quero compartilhar. Então não se esqueça aí de curtir, tudo bem? Então vamos, irmãos, para mais uma palavra de Deus, que está no livro de João, capítulo 21, e dos versículos 3 até o versículo 5. Amém? Vamos lá? Diz a palavra do Senhor. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles. Vamos orar? Amado Deus, Pai de amor, Pai soberano, Pai que amamos, te glorificamos e sabemos que o Senhor é bom, aleluia. Pai querido, que essa palavra tremenda, maravilhosa, venha tocar aos corações, Pai, porque precisamos do alimento espiritual para a nossa vida, precisamos, ó Pai, da Tua palavra, que é um combustível espiritual para a nossa vida. Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai. Amém e amém e amém. Irmãos, que palavra tremenda! Essa palavra é palavra de esperança, de fé. E eu e você precisamos de tudo isso, porque sem fé, irmãos, é impossível agradar ao nosso Deus. Então vejam bem, aquela cena que estava se passando ali junto ao mar era comum de acontecer com os pescadores. Estarem pescando, pesca bem sucedida ou não muito sucedida, coisa comum para eles, como eu e você em nossa profissão ou nas nossas atividades diárias, né? Na nossa rotina. Mas naquele dia, irmãos, algo diferente aconteceu. Na verdade, aquela noite toda anterior já estava ali Deus com seus propósitos, porque nada aconteceu. Olha só. Então, irmãos, essa tentativa dos apóstolos ali, tentando pescar a noite toda e ter uma pesca não sucedida, ou seja, fracassada, isso levaria qualquer pessoa ao desânimo. Veja bem, porque era algo muito comum deles fazerem. Não era nada assim tão diferente, não era nada diferente. Mas foi diferente aquela noite, porque nada eles pescaram. Então vejam bem, Jesus, ele já havia ressuscitado. Os discípulos não sabiam ainda o que fazer. Então, logicamente, Jesus ali já ressurreto, mas eles não tinham recebido ainda o comando de Jesus para irem por todas as nações pregar o Evangelho. Então vejam bem, hoje nós temos o privilégio já de saber, né, que o Senhor tem esse desejo no coração de que façamos a tua vontade, ir e pregar o Evangelho. Mas aqueles homens até aquele presente momento não compreenderam o que fazer após a morte e ressurreição de Cristo. Então eles voltaram aos seus afazeres, voltaram para aquilo que eles estavam acostumados a fazer, a pesca. Mas vejam bem, irmãos, quando eles voltam a fazer aquilo que estavam acostumados, mal sabiam que algo tremendo iria acontecer na vida deles. E isso acontece conosco. Às vezes eu e você estamos num dia comum, um dia qualquer, um dia que não tem nenhuma novidade, mas naquele dia você
erra a receita, você erra o caminho, você se perde um pouco aí nas suas contas, nos seus cálculos, e você pergunta como aconteceu isso. Mas o Senhor quer falar contigo, assim como o Senhor já está falando comigo agora. Não sejamos autossuficientes em nada. Este eu que nós colocamos porque estamos acostumados a fazer determinadas coisas tem nos atrapalhado. Deixemos então nossos ouvidos abertos ao que o Senhor está nos dizendo neste anoitecer com Deus. Então vejam bem, irmãos, o Senhor começa naquele momento a fazer algo tremendo na vida daqueles homens comuns, como eu e você. Então vejam bem, aquilo que parecia ser tão sucedido foi um fracasso. O que aqueles homens então poderiam fazer? Desistir. Jogar tudo aquilo, voltar para casa desanimados, fracassados, mas eis que chega Jesus, como ele está chegando agora aqui, diante de nós, e fala: lance a rede para o lado direito. Aqueles homens poderiam ter pensado, mas é o que mais sabemos fazer é pescar. Conhecer o mar como nós conhecemos, acredito que Jesus conheceria de muitas coisas, né? Teriam conhecimento de muitas coisas, mas poderiam ter pensado, mas de pesca entendo eu. De pesca entendemos nós, não é, amigos? Não é? Mas não, eles obedeceram. Eles obedeceram à voz tremenda desse Jesus maravilhoso. Então o Senhor Jesus, ele age na escassez. A escassez da pesca para aqueles homens poderia ser o maior fracasso, poderia ser um convite tremendo para voltar para casa e desistir de tudo, pelo menos naquele dia. Mas não, eles ouviram a voz do Senhor dizendo: vai, mais uma vez, lance a rede agora para o lado direito. Irmãos, talvez você esteja ouvindo isso e você pode até pensar, mas eu já fiz isso. Eu já lancei para o lado direito, para o lado esquerdo, eu já fiz. Mas é o Senhor que está te dizendo, irmão. É o Senhor que está te falando, irmã. Ele está falando aqui comigo. Maria, lance a rede para o lado direito. Oh, irmãos, esse Jesus, ele é tão tremendo, ele te chama aí onde você está, ele te diz: levanta-te e lance os teus desejos, lance os teus sonhos. É pescar que você quer? O Senhor Jesus, ele faz algo tremendo nessa palavra, ele vem com uma indagação, aleluia. E vocês já perceberam que na palavra de Deus, nós estamos ali com inúmeros fatos onde o Senhor Jesus vem com a pergunta: o que queres que eu te faça? Qual é o teu desejo? Quais são os teus sonhos? E ele perguntou aqui para os discípulos, ele perguntou se havia algo para comer. E eles responderam sinceramente que não, Senhor. Então seja sincero e sincera a este Deus. Muitas vezes nós queremos mascarar, nos esconder ou ocultar do Senhor uma verdade que Ele já conhece. Com o Senhor não precisa esconder nada. Diante dele Ele sabe de tudo, mas Ele pergunta porque Ele quer uma atitude sua, Ele quer uma resposta. O Senhor está perguntando: e aí? E aquele negócio? Você ficou bem sucedido? Foi bem? Como é que foi? Como que você passou por aquela prova? Como foi o resultado do teu trabalho ontem? Como foi a procura de emprego que você realizou ontem ou todos esses dias? Filho, olhe para mim, como é que foi? Como é que tem sido os seus dias? As suas noites? Como é que está a tua saúde? O Senhor está te perguntando. Seja sincero, seja sincera ao Senhor e responda para Ele. Fale a verdade. Se você não foi bem sucedido, se você não conseguiu a resposta que você desejava, ou a resposta que você sabe que é a boa,
do Senhor, que é a desejável do Senhor, que é a resposta maravilhosa do Senhor. Você sabe, foi ou não foi? Foi fracasso ou foi vitória? Responda para o Senhor e Ele vai te direcionar, Ele vai te mandar lançar a rede para o lado que Ele mandar. Lance sem medo. Fale com Ele, abra o teu coração. Se tem algo aí que está deixando você preocupado ou preocupada, talvez você viu que essa cena já aconteceu lá na vida do seu avô, aconteceu na vida dos teus pais, ou do pai ou da mãe, de um tio, e hoje está acontecendo aí na tua casa ou na tua vida. Talvez um vício. Ah, o meu avô tinha esse vício. Ah, o meu pai também. E aí, de repente, você está diante do Senhor agora te dizendo: o que tu queres que eu te faça? E o Senhor, Ele quer uma resposta. Hoje é noite de transformação. É noite de salvação. É noite em que eu e você devemos ser sinceros diante desse Senhor, diante desse Jesus maravilhoso que te pergunta, como perguntou para os discípulos: tem algo para comer? E eles responderam: não, Senhor. Então responda para Ele. Se talvez você tenha passado por problemas assim, e talvez você tenha pensado: será que é uma maldição hereditária? Será que isso que estou passando, talvez um problema de escassez financeira ou de saúde? Ah, essa doença é hereditária. Meu avô tinha, o meu pai teve, a minha tia. Irmão, o Senhor está te perguntando agora: está tudo bem? Senhor, tenho algo que me preocupa. O Senhor sabe. Então é hora de você abrir o seu coração, contar para Ele. E aí você receberá as orientações, as instruções para ter uma pesca maravilhosa na tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Irmãos, nós teremos agora um testemunho maravilhoso. Esse testemunho de fé, de uma pessoa que já provou das maravilhas do Senhor, ela e a sua família, mas mais uma vez, ela tem aí um testemunho tremendo, atos proféticos que nós podemos realizar segundo a vontade de Deus, segundo o desejo do coração do Senhor. Então, busque ouvir com muita atenção esse testemunho. Boa noite, amados, paz seja convosco, amém? Estou passando aqui para compartilhar um pouquinho com vocês das muitas bênçãos que Deus tem feito na minha vida. E esse testemunho é de cura e também um ato de fé, né? É um ato de você crer numa profecia. Então, mês passado, nós tivemos um pastor na nossa igreja, né? Ali no Quadrangular do Boa Vista, o pastor Fábio. E um dos dias que ele estava fazendo a campanha, ele pediu para todos que tivessem uma dor no ombro ou na coluna, que fossem ali à frente, que ele ia estar orando por isso. E eu acabei que indo porque eu tinha dor nos dois lugares, tanto no ombro como na coluna. E lá ele começou a fazer oração por todos que estavam, né, lá na frente. E a hora que ele chegou na minha frente, na minha vez, ele pegou e fez uma oração um tanto diferente, que no momento eu não entendi aquela oração. Porque ele fez uma oração da seguinte forma: Senhor, eu repreendo, em nome de Jesus, toda enfermidade hereditária de pai e mãe. Daí na hora eu fiquei assim, mas sem entender aquilo. Porque assim, a minha mãe tem 76 anos e ela é uma pessoa super saudável. Tanto que 6 horas da manhã ela tá lá, né, fazendo a caminhada dela. E o meu pai também, 80 anos, super forte. Há um tempo atrás aí ele teve uma infecção, né, na bexiga, mas já está bem. Então eu falei assim, mas não tem nenhuma enfermidade, né? E eu fiquei ali. Porém, eu recebi a minha cura, mesmo sem entender. Eu criei, né? Eu acreditei que se ele estava fazendo aquela oração, é porque o meu Deus, ele vê muito além do que a gente vê, né? E eu recebi, porém, como ser humano, você fica sempre ali matutando, né?
Só que assim, foi uma coisa minha e de Deus mesmo, porque eu não comentei com o Bruno, não comentei com ninguém naquele momento na igreja. Simplesmente entramos no carro, a hora que acabou, e eu vim matutando e me perguntando assim, fazendo pergunta para Deus, né? Mas Senhor, que doença é essa? Que enfermidade é essa? E cheguei em casa ainda, fui dormir, perguntando pro Senhor: Pai, que enfermidade é essa? Eu não entendi. Daí Deus me revelou em sonho. E é tão gostoso quando você tem um particular só seu e de Deus, porque você tem certeza que é de Deus. Como a minha pergunta ali para Deus foi no meu íntimo, ali no meu particular, sem eu abrir a boca, sem falar assim, Senhor, o que é essa enfermidade? Não, eu falei ali mesmo no meu coração e na minha mente. E o Deus que nós servimos, Ele tudo pode, né? Ele conhece o mais íntimo, nosso pensamento, nosso coração. E nisso, Deus, né, ele já ficou pensando ali, eu vou revelar para você. E na mesma noite, Deus me deu o sonho. E Ele me mostrava que lá em 2019, eu trabalhava no hospital universitário. Alguns conhecem como hospital escola, né? De supervisora. E teve um dia que eu perdi, assim, o movimento desses 2 dedos. Minha boca, a língua ficou amortecida, minha boca eu não sentia. E o braço aqui todo formigando. Daí uma das funcionárias, né, que eu era a chefe dela, inclusive ela é da Assembleia de Deus, a Andréia, ela chegou assim e falou assim: Nan, você tá muito pálida, você não tá bem. Precisa ir ali na sala do médico para ele ver a sua pressão. Só que eu, muito teimosa, não fui. Mas eu fiquei um bom tempo ali sem sentir a minha boca, com a língua toda formigando e tal. E nisso, daí eu fui voltando ao normal, porém, esses 2 dedos, eu fiquei 2 dias com ele assim duro, que eu não sentia ele direito. Daí Deus me trouxe à mente o que tinha acontecido. Aí eu acredito que menos de 2 meses antes da vinda do pastor Fábio, aconteceu o mesmo ocorrido, ou seja, agora, nesse ano, eu estava sozinha aqui na minha casa, e eu estava lá no quarto, de repente eu comecei a sentir assim, né, amortecer tudo, esse lado, meu braço, minha mão, minha língua eu não sentia, minha boca ficou dormente. E eu confesso que eu fiquei assustada, eu falei, meu Deus, eu tô sozinha em casa, não vai ter ninguém para me socorrer. Que na hora eu pensei assim, vou ter um desmaio aqui e não sei o que fazer. Daí no mesmo instante assim já levantei, naquele desespero, ali assim, que é do ser humano, a gente fica preocupada, fica nervosa. Daí peguei um copo de água aqui na cozinha e comecei a orar, falar com Deus mesmo assim em pé. Falei, Senhor, eu não sei o que está acontecendo, mas o Senhor sabe. O Senhor é o Deus que conhece, né? Lá dentro de mim, o mais íntimo. Eu peço que o Senhor me ajude nesse momento, Senhor, porque eu não tenho ninguém aqui, eu tô sozinha. E que o Senhor venha com a tua cura. E nisso eu fui tomando a água, fui conversando com Deus e aquilo foi passando. E passou, né? Então eu nem... Passou. Daí é o mal do ser humano, muitas vezes a gente esquecer, né, o que acontece com a gente. E nisso, Deus me mostrou. Você lembra de 2019? Você lembra agora recentemente? Então, essa doença hereditária que eu pedi para o pastor Fábio estar repreendendo sobre a sua vida é a enfermidade que vem da sua avó, que é a minha avó Maria, já é falecida, mãe da minha mãe. E nisso eu comecei a trazer na memória. Eu ainda era criança, mas eu lembro que a minha avó, ou ela teve 7 ou 8 AVCs. E também não lembro se ela teve 3 infartos. E nisso, depois eu levantei assim e começava a chorar, né? Depois de manhã que eu lembrava do sonho. Daí eu fui contar pro meu marido. Falei assim, agora eu entendi. Eu falei pra ele, ontem o pastor fez a oração assim, assim, assado, e eu não compreendi. E Deus me mostrou, Deus me revelou em sonhos. E eu chorei. Falei, Deus, muito obrigada, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que cuida nos detalhes, né? E eu falei assim, e tem toda a coincidência do mundo, né, pra isso mesmo, porque eu tive uma prima também que ela teve um infarto com 25 anos, apenas 25 anos, e ela partiu, o Senhor recolheu ela. Então eu fiquei muito agradecida com Deus, falei, Senhor, muito obrigada, porque o Senhor tem cuidado da minha vida, tem sido nos detalhes mesmo. Muitas vezes a gente só enxerga a bênção, né, muito grande na sua frente, essas coisas que é mais íntima, muitas vezes você deixa passar batido.
Tanto que, na verdade, eu tô até em dívida, né? De estar contando para a igreja esse testemunho. Daí hoje a irmã Maria falou assim, não, você pode dar um testemunho? Você tem algum testemunho? E esse é um dos muitos, né, que Deus faz na minha vida. Inclusive também há uns 2 meses, para menos, eu fui levar minha filha Raila no médico e nós fomos de carro. Embora que seja aqui pertinho, nós fomos de carro. E eu vi que o carro dela estava muito dando tranco no volante. Eu falei, Raila, isso não tá normal. O que é isso? E pedi para Deus guardar. E daí eu pedi pro meu marido depois à tarde dar uma volta no carro dela, porque ele entende mais, né? E falei assim, viu, o que tá acontecendo, né? Porque tá estranho. Daí ele falou pra mim assim, fala pra Raila não ficar andando com esse carro, porque esse carro ele tá totalmente com o volante solto. Daí nisso eu já agradeci a Deus. Obrigado, Senhor, porque todo esse tempo o Senhor tem guardado. E daí, mesmo assim, a gente tava sem dinheiro pra mandar arrumar o carro e tal. E ela ainda ficou andando com o carro, porque ela tem muito amor pela obra do Senhor. Então ela tá lá. E ela faz parte do ministério de louvor da igreja, então ela tá sempre lá. E a minha oração tem sido a seguinte, né? Pros meus filhos, eu sempre falo assim, Espírito Santo, seja o Senhor o condutor. Porque eu não sei, né, o que pode acontecer, qual pode ser o vacilo do homem, né? Tanto que eu falo pra eles, vocês têm que dirigir por vocês, dirigir pelos outros, porque tem muita gente aí que não tem amor no próximo, não tem amor nem mesmo na própria vida. Então a minha oração tem sido constantemente, sempre que eu estou intercedendo, falo, Senhor, seja o teu Espírito Santo conduzindo. E depois disso, ela ficou usando o carro, acho que mais ou menos 30 dias, com o volante assim. No sábado, nós ficamos assim muito temerosas, porém, ela tinha o compromisso de estar lá na igreja, no culto de jovens, ainda falou pra mim assim, mãe, vamos. Eu falei, santo Deus, misericórdia, Senhor, e agora? E não conseguia arrumar ninguém pra levar a gente. E eu orei, falei, Senhor, ajuda, Pai. Ajuda porque nós não estamos indo fazer bagunça, nós estamos indo para te adorar, para cultuar o Senhor. E nós usamos esse carro no sábado. Né? O Bruno falou assim, fala para ela não virar as esquinas assim na velocidade, para ela virar na maior cautela possível. E fomos. E nisso o Bruno já tinha olhado, ele falou que o parafuso que ele tinha colocado ali já tinha estourado e tinha perdido até a rosca. E no domingo de manhã também, ela precisava levar a Kailane para o ensaio de coreografia. E eu com o coração assim, falei, Senhor, guarda mais uma vez, Pai. Porque é uma necessidade. A gente não está indo passear, a gente não está indo brincar. É uma necessidade, Senhor. Guarda mais essa vez, Senhor. E o Senhor guardou. E hoje, daí levamos no mecânico o carro. E a gente começou a ver as peças todas detonadas, né? O volante ali, quando tirou o volante, parte externa e interna, os parafusos, que eu não entendo muito bem de carro, mas o Bruno ficou todo o tempo ali acompanhando. E ele falou assim, pode falar que Deus tem muito amor pela vida dela. Porque quem estava guardando, sem dúvida nenhuma, é Deus. E isso me deixa bem emocionada, né? Porque não tem como não ficar. De falar que Deus, Ele é tremendo. Ele é tremendo nas nossas vidas. E Ele é tremendo não só nas coisas que nós vemos, mas nas coisas que nós também nem vemos. Ele está ali guardando. E Ele tem protegido a minha família, né? Em todo o tempo. Deus tem sido fiel. Porque também meu filho sofreu um acidente de moto, ainda recente, acho que está indo para 1 ano. E ele ficou na TI, né? E é um tanto, nossa, desesperador para uma mãe. Ali eu me vi num momento que eu não conseguia orar, sabe? Eu não conseguia orar e eu pedi socorro no grupo de mulheres da igreja. Falei, amadas, orem pelo meu filho, porque eu não tenho força para orar. E ali eu vi o agir de Deus também, mais uma vez, né? Que Deus deu livramento, que eu creio que Deus ele permite que a gente passe certo processo na vida da gente pra gente despertar, né? Pra gente acordar ali, ter um estalo na vida. E meu filho não estava indo para a igreja, daí quando ele teve esse susto, ele começou a valorizar mais, né? E analisar
mais a vida. Que eu sempre falo assim que a nossa vida ela é um sopro, né? A gente precisa estar firme diante de Deus, a gente precisa estar enraizado diante de Deus, porque hoje eu estou aqui, mas o amanhã eu não sei, porque nós não sabemos qual dia o Senhor preparou para nos levar para a glória. Então, em todo tempo é muito importante a gente estar firmado em Deus, porque cuidado Ele tem. E essa é, né, a minha história, o meu testemunho, do muito amor que Deus tem por mim e pela minha família. Paz seja convosco. Maria, Deus abençoe pela oportunidade. Amo você, viu? Super beijo. Fica na paz. Você quer dar um tchau, Maria? E Deus tem cuidado de nós, né, filho? Olha só, irmãos, que bênção, que palavra, que testemunho, né, maravilhoso dessa irmã, dessa amada irmã. Obrigada, irmãzinha Nancy, tu és pérola, tu és joia nas mãos do Senhor, você e a tua família, e que você continue assim, sempre na presença do Senhor e compartilhando conosco as maravilhas, os testemunhos maravilhosos. Temos que estar atentos à palavra do Senhor e colocar em prática a vida cristã, não é? A fé em Cristo. Irmãos, vamos orar? Querido Deus, Pai de amor, Pai santo e poderoso, Pai, estamos na Tua presença, Senhor. De Ti não temos que esconder nada. Senhor, Tu és o Deus poderoso, Tu és o Rei dos Reis, Tu és o médico dos médicos. O Senhor pode agora visitar, Pai, aquela pessoa que está doente, tocar com as Tuas mãos santas e elas poderão ser curadas, porque eu creio. Pai querido, essa situação de escassez, situação de falta de dinheiro, Senhor meu Deus, de falta de fé, de falta de esperança, mas o Senhor é o Deus poderoso, o Deus que transforma, aleluia. Obrigada, Senhor, pela Tua presença aqui no Anoitecer com Deus. Obrigada, que o Senhor abençoe a cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos. Que bênção poder estar com vocês, irmãos. Compartilhar da Santa Palavra, compartilhar do testemunho maravilhoso que essa noite tivemos o privilégio de receber da nossa querida irmã, e que todos sejam abençoados pelo Senhor. E, mais uma vez, dê o seu joinha, curta e compartilhe. Não se esqueça de inscrever também. Boa noite, que a paz esteja com todos.